Olá, eu sou Vera Lúcia da Silva Nunes, aluna do curso de licenciatura com graduação em Pedagogia da Univesp. O meu polo é da cidade de Narandiba, São Paulo. Farei uma breve apresentação da introdução do nosso trabalho de conclusão de curso. Esse trabalho foi desenvolvido em grupo, formado por 5 integrantes, sendo eu, Vera, Aniele Pianoski de Campos Lima, Karen Pereira da Silva, Mariana da Silva Mandara e Silvano Nunes. Tivemos como orientadora a professora Cirlane de Jesus Damasceno Ramos. O trabalho tem como título Desafio da Alfabetização no Ensino Remoto. Esse trabalho surgiu após a constatação dos desafios de alfabetizar no contexto da pandemia da Covid-19. Visto que as escolas foram fechadas, em princípio parecia ser algo rápido, porém foi se tornando um processo longo e demorado, e o que demandou um reposicionamento das redes de ensino e do sistema educacional em geral, recaindo uma grande preocupação mais especificamente com aqueles alunos que estavam no processo de alfabetização. Tudo isso aconteceu porque estudantes, professores, comunidade escolar e toda a sociedade permaneceu em isolamento para evitar o agravamento do já alto índice de mortes causada pelo vírus. E aí, se a alfabetização já era um desafio no Brasil, em tempos de pandemia, esse quadro ficou ainda pior. Ou seja, foram acrescentados novos desafios quando houve o afastamento das crianças, tanto das escolas como das alfabetizadoras, na fase fundamental do processo de escolarização. Mesmo que a alfabetização se inicie nos primeiros anos de vida da criança, a efetivação do conhecimento com a aprendizagem das letras, do alfabeto, das junções silábicas e da leitura acontece na escola. Diante disso e desse cenário, foram surgindo várias necessidades, tais como adequar o calendário escolar, maior familiarização com as tecnologias por parte dos professores, visto que todo o sistema de ensino passou a ser realizado as suas atividades de forma remota. Em decorrência disso, é que se justifica esse projeto de pesquisa, pois para que não houvesse prejuízo na educação e no ensino de milhares de crianças, foram autorizadas a continuidade das aulas no formato não presencial, ou seja, de forma remota. Isso exigiu grande adaptação por parte dos professores na forma de ensinar, visto que foram obrigados a ensinar à distância através das plataformas digitais por conta da pandemia. Passo a palavra. Olá, meu nome é Silvano Nunes. Sou aluno Univesp do curso Licenciatura em Pedagogia do Polo Narandiba. Farei um breve relato da problemática e objetivos do trabalho Desafios da Alfabetização no Ensino Remoto. Diante de todo esse cenário de pandemia e reorganização dos calendários escolares, sendo autorizadas as aulas na modalidade remota, tem-se definida a problemática da pesquisa. Quais têm sido os desafios do trabalho pedagógico para alfabetizar no contexto do ensino remoto em tempos de pandemia da Covid-19? Os objetivos gerais específicos seriam compreender a realidade do ensino no contexto da educação remota emergencial, buscando identificar os desafios vivenciados pelo professor no trabalho pedagógico da alfabetização e do letramento. Sendo que, de maneira específica, os objetivos com o desenvolvimento deste trabalho foram conhecer que contexto e perspectivas vive a escola pesquisada com as exigências da pandemia. Identificar estratégias e ações voltadas para o desenvolvimento da prática de alfabetização e letramento. E investigar os desafios enfrentados pelos professores na prática de alfabetizar e letrar o aluno.
Boa noite, pessoal. Me chamo Mariana e irei discorrer um pouco sobre a fundamentação teórica. A Covid-19 veio como uma ameaça devastadora que afetou de forma considerável a aprendizagem dos alunos, que foram pegos de surpresa com a paralisação das aulas presenciais, precisando então ir para o ensino à distância, com aulas e atividades remotas. Vemos que o psicólogo Vygotsky ele evidencia a importância da interação e mediação. Ele apresenta em sua teoria duas zonas de desenvolvimento. A real, em que indica que o aluno consegue fazer tudo sozinho, sem ajuda, e a proximal, que a criança não consegue fazer sozinho. Ela precisa da colaboração e mediação de outro. E nota-se então a importância das relações sociais no desenvolvimento cognitivo da criança. As aulas remotas foram uma alternativa crucial para que os discentes pudessem dar continuidade aos estudos. E em pouquíssimo tempo, os professores tiveram que reinventar para planejarem e apresentarem para os alunos os saberes, por meio de aulas online, atividades que prendessem a atenção, além da comunicação por meio de canais como o WhatsApp. O desafio está aí. Ele foi apresentado, e os professores e os alunos têm se esforçado para que juntos possam ter o desenvolvimento esperado. Olá, meu nome é Karen Pedro da Silva, sou integrante do grupo 145 do trabalho de conclusão de curso intitulado Desafios da alfabetização no ensino remoto. Como metodologia, escolhemos o estudo de caso, que tem caráter qualitativo e que utiliza de descrições, interpretações, comparações e pesquisas bibliográficas. Como instrumento de coleta de dados, foi feita uma entrevista semi-estruturada, aplicada a duas professoras do segundo ano do Ensino Fundamental 1 da Escola Municipal de Ensino Básico, professor Milton Marcos Braga, localizada na cidade de Jaboticabal, do estado de São Paulo. Esse questionário, essa entrevista, foi aplicada no mês de outubro de 2021, de maneira presencial. A análise de dados levou em consideração as falas dos professores, onde transcrevemos e analisamos trechos da entrevista. A Escola Municipal de Ensino Básico, professor Milton Marcos Braga, tem turmas do 1º ao 5º ano e capacidade para 350 alunos. Tem uma equipe escolar composta por diretora, vice-diretora, um núcleo técnico-administrativo de 8 colaboradores, um núcleo pedagógico de 18 professores formados em letras, pedagogia, educação artística e educação física. A escola trabalha em cima da Base Nacional Comum Curricular, para respeitar a diversidade e formar cidadãos críticos e participativos. Olá pessoal, meu nome é Aniele, eu também sou integrante desse grupo de TCC e eu vou trabalhar com vocês agora a parte dos resultados e discussões. Após a aplicação das entrevistas, junto às professoras, aqui denominadas professora 1 e 2, para manter o anonimato dessas professoras, do ensino fundamental, numa escola da rede municipal do município de Jaboticabal. Ambas as turmas que essas professoras lecionavam eram do 2º ano, porém em períodos diferentes. Uma turma era de manhã, uma turma era à tarde. Então, após essa entrevista, foi confeccionado os quadros 1 e 2, contendo as seguintes informações. Esse primeiro quadro mostra as respostas da professora 1. Ela é pedagoga, atua há 14 anos na educação, ministrando aulas nos 2º, 3º e 5º anos do ensino fundamental. Num primeiro momento, ela foi questionada o que a escola e o que os professores fizeram logo de início em relação à pandemia, a como ensinar remotamente. A escola e os professores se mobilizaram prontamente, criando principalmente grupos de conversa no WhatsApp para se aproximar tanto dos alunos quanto das famílias.
Quando ela foi questionada sobre quais as ferramentas que foi preciso utilizar para dar sequência, dar continuidade no ensino, além do grupo do WhatsApp, ela respondeu que foram disponibilizados vídeos feitos por elas mesmas e também vídeos no YouTube, além de atividades impressas. O porquê dessas atividades impressas? Justamente porque quando perguntaram, né, quando ela foi questionada quantos alunos tinham acesso à internet, ela respondeu que de 40% a 50% dos alunos não tinham acesso à internet. Então, daí a importância de regularmente estar disponibilizando, estar fornecendo material impresso para essas crianças. Quando ela foi questionada, né, sobre como se delineou o processo de alfabetização nesse contexto, ela respondeu que ela precisou fazer uma avaliação diagnóstica para saber o quanto cada aluno tinha absorvido daquele conteúdo, tinha aprendido daquele conteúdo. Se eles já sabiam consoantes, se eles já sabiam vogais, se eles já sabiam formar sílabas, ou muitas vezes já tinham o domínio da escrita e da leitura. Quando a resposta dos alunos, né, quanto à resposta dos alunos para essa nova organização de ensino, né, foi positiva. A professora relata que realizavam as atividades impressas, né, para serem entregues, e os que tinham acesso à internet, né, e assistiam às aulas e os vídeos postados no grupo. Então, de certa forma, os alunos responderam positivamente a esse novo modelo, né, emergencial, que foi preciso instalar. Quando a professora foi questionada sobre a participação dessas crianças, é que ficou justamente evidente a questão do acesso à internet, pois 50% das crianças participavam ativamente do grupo e faziam as atividades pedidas, né, todos os dias. 30% faziam as atividades 3 vezes por semana, pois não tinham acesso à internet todos os dias, e 20% restante faziam uma vez por semana, pois, né, além da questão do acesso à internet, é muito importante nesse momento que a criança está estudando, né, em casa, de forma remota, o auxílio, a mediação dos pais. Então, como os pais trabalhavam, né, a semana toda, o dia todo, acessavam, tinham esse contato, né, faziam as atividades uma vez por semana justamente por conta desse auxílio em relação aos que os pais poderiam dar aos filhos, tá? Os discentes, né, que tinham mais acesso à internet e melhores tecnologias, segundo a professora, já estão conseguindo reconhecer as sílabas e alguns já leem as primeiras palavras, pois conseguiram aprender, conseguiram acompanhar as aulas remotas com bastante afinco. Ela comenta até que tem uma aluna, né, que já até lê sílabas compostas. Quanto à participação dos pais ou responsáveis, né, foi o que a gente já mencionou anteriormente. A professora relata que os pais que tinham mais tempo, né, além do acesso à internet, boas tecnologias, participavam mais. Embora aqueles que trabalhavam, né, e trabalhavam a semana toda, o dia todo, não conseguia dar assistência que gostaria aos seus filhos. Ao ser questionada, né, como ela descrevia essa experiência de alfabetizar na pandemia, a professora menciona que não foi fácil, pois muitos alunos não tinham acesso à internet, não podiam acompanhar as aulas, não podiam participar, tirar dúvidas, mas com as atividades impressas, daí de novo, né, como foi importante a atividade impressa, uma parte desse conhecimento foi sanado e com a ajuda dos pais e responsáveis, o discente acabou aprendendo. E os maiores desafios enfrentados nessa prática alfabetizadora, né, na opinião da docente? Ela relata que foi, sem dúvida, a falta do recurso tecnológico, né, principalmente para conseguir disponibilizar esses conteúdos para as crianças. E ela ainda reforça a seguinte situação. Acho interessante fazer uma avaliação diagnóstica, né, principalmente no retorno, né, dessas aulas, e agora a gente está retornando, principalmente já retornou as aulas, né? É interessante fazer essa avaliação diagnóstica para saber o que o aluno sabe e começar deste conhecimento para que ele tenha algo novo e com o tempo se torne um cidadão crítico e participativo.
trabalhando da zona de desenvolvimento real para a zona de desenvolvimento proximal. É justamente o que a gente fez esse trabalho pensando à luz da teoria de Vygotsky, né? Precisa da mediação, seja do professor, mas nesse caso principalmente dos pais, e também levar em consideração, agora o aluno está retornando, o que esse aluno realmente aprendeu e o que ele ainda precisa aprender, tá? A professora ainda relata, né? Quando questionada o que ela vai levar, né, isso para as aulas dela, o que eu aprendi foi que os pais estão valorizando ainda mais os professores, dando importância aos educadores e também, né, que a paciência é muito importante, né? Tudo, as crianças aprendem realmente no seu tempo, com a mediação, e é preciso levar em conta o que elas já sabem. Agora, em relação à professora 2, as respostas da professora 2, ela também é pedagoga, atua na área da educação há 12 anos, ministrando aulas tanto do ensino infantil, quanto nos primeiros, segundos e quartos anos do ensino fundamental. Assim como a primeira professora, ela respondeu que prontamente a escola e os docentes se mobilizaram, criaram grupos de WhatsApp para ter esse maior contato entre alunos e os pais. Nesse caso, essa professora, além dos vídeos do YouTube, vídeos que ela mesma produziu, além do grupo do WhatsApp, tá? Além das atividades impressas também, que foi importante por conta da questão da internet, que nesse caso, cerca de 30% dos alunos dessa professora não tinham acesso à internet, ela também usou muito o PowerPoint, né, disponibilizando materiais em PowerPoint, justamente para ser mais visual, com figuras, para justamente os alunos conseguirem entender letras, sílabas e formar palavras. Além disso, ela produziu os próprios podcasts, justamente para conseguir explicar através dos podcasts o conteúdo e principalmente as atividades. A resposta dos alunos em relação a isso tudo, né, esse novo método de ensino que foi imposto, foi também positiva, assim como a professora anterior havia mencionado. E no caso dessa sala, dessa turma, a participação das crianças, né, relatada pela professora, foi o seguinte: de 30% a 40% participavam todos os dias, fazendo e enviando as atividades propostas. Outros 40% participavam de 3 a 4 vezes por semana, e em torno de 20% restante, né, tinham acesso à internet apenas uma vez por semana. Então, o fato de ter menos acesso à internet e também ter pouco acesso à internet, pelo menos uma vez por semana, foi uma das dificuldades, um dos desafios também encontrado nessa turma, justamente para dar sequência, dar continuidade do ensino. Mais da metade, olha o que essa professora relata, né? Que mais da metade dos alunos, nesse caso, já estão no nível alfabético. Já sabem escrever as palavras e juntando as sílabas. Já sabem até ler. Uns 40% estão no nível silábico alfabético, né? Já escrevem a sílaba com uma ou duas letras, né? Que pertencem a ela. Por exemplo, ela até deu um exemplo aqui, ó. A palavra cavalo. Ela tem um aluno que já escreve, ó, cavalo, tá? E uns 3% são silábicos com valor, né, sonoro, aqueles que tiveram menos acesso à internet. Então, a gente volta a reforçar aqui, além da importância, né, da mediação dos pais, tá? Que a gente ainda vai ver alguma informação sobre isso, né? É muito importante, o acesso à internet possibilitou uma maior aprendizagem, tá? Então, aqui a participação dos pais. Nesse caso, tá, a professora relata que aproximadamente 70% participaram, ajudando seus filhos a realizarem as atividades. Olha a mediação de novo, né? Muito importante. Ao ser questionada como ela descrevia essa experiência de alfabetizar na pandemia, né? Utilizando todo esse sistema de tecnologia e ensino remoto, ela menciona que aprendi a usar tecnologia a favor da alfabetização, usando ferramentas que pudessem montar as aulas mais interessantes e que chamassem a atenção dos alunos para a formação das palavras para sons das letras, tá? O caso do podcast, o caso do PowerPoint. Quando questionada também sobre quais foram os maiores desafios dessa prática, né, de alfabetização em tempos de pandemia, ela relata que foi justamente o contato com os alunos, criar vínculo com eles, se familiarizar com o discente para que a aprendizagem realmente fosse obtida. Tá? Então, olha novamente, é imprescindível
o papel do professor como mediador de todo aprendizado. Olha o que ela menciona, que as aulas em PowerPoint, né, que ela vai levar isso para a vida dela, para a vida, né, docente dela. As aulas em PowerPoint, muito ilustrativas, devem continuar. A utilização de tecnologia para ajudar a alfabetizar, né, através de vídeos em que os alunos aprendem a formar sílabas, a ler palavras, a interpretar textos. Os alunos interagem com o material disponibilizado. Então, ela vai levar isso daí na prática alfabetizadora, na vida docente dela. A professora ainda relata, né, quando questionada sobre qual foi a maior aprendizagem nesse cenário todo, que o maior aprendizado dela foi que podemos continuar aprendendo, né? O professor, ele saiu da sua zona de conforto, ele precisou aprender ainda mais e ainda teve, né? Precisou realmente aprender o uso de tecnologias para dar conta de ensinar remotamente. Bom, diante de todo esse cenário, né, desses resultados, a gente tem como considerações finais que o nosso trabalho atingiu o objetivo, pois identificou alguns desafios vivenciados pelo professor no trabalho pedagógico da alfabetização e do letramento, né? Necessidade da escola e dos professores em atender e reorganizar as rotinas escolares frente às demandas dos alunos para essa continuidade do ensino emergencial. Necessidade pelos professores de aprender a utilizar novas ferramentas. Pouco ou nenhum acesso à internet e às ferramentas tecnológicas por parte dos alunos. Necessidade de aumentar o vínculo com os alunos, tendo os pais ou responsáveis como mediador direto da aprendizagem. Além disso, a teoria de Vygotsky sobre mediação, zona de desenvolvimento real e proximal, está claramente expressa nesse contexto atual de aulas remotas, pois é imprescindível a mediação de professores e pais, tá? Além de levar em consideração o que esse aluno já sabe, para conseguir avançar ainda mais na alfabetização, para ele depois conseguir aprimorar, aprender e aprimorar ainda mais esse conhecimento. E futuros trabalhos, né, agora principalmente com o retorno das atividades presenciais, precisarão ser feitos, ser diagnosticados, quantificado, né, o grau de o quanto foi aprendido e o quanto não foi aprendido para dar sequência realmente aí na aprendizagem. Obrigado a todos que colaboraram, que contribuíram direta ou indiretamente para a execução desse trabalho. Muito obrigada.